Prezados e estimados irmãos, irmãs, é com grande prazer, com imensa alegria, que eu apresento a todos a minha saudação, os cumprimentando com a paz do Senhor nosso Deus, rogando que a graça e a bênção dele, Deus, do seu divino Espírito Santo, igualmente a graça e a bênção de nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa santa e querida avó Rosa, nosso Consolador, e do Supremo Pastor do Santo Irmão Aldo. A bênção desses santos, as bênçãos dos santos e anjos, recaia sobre todos, proporcionando muita paz, muita felicidade, e também lhes dando o entendimento e a sabedoria para que possam compreender a vontade de Deus, Jesus, da Santa Avó Rosa, transmitida através do Santo Irmão Aldo. Que cada um possa receber mais entendimento, mais sabedoria, mais compreensão, tanto para servir o reino dos céus, como também para que possa vencer nesta terra. Que precisamos muito das bênçãos celestes para ser vencedores. E que esta é uma oportunidade que eles nos concedem, toda a sabedoria divina e as bênçãos e as virtudes para que sejamos vencedores. Quero lhes desejar boas-vindas a todos e lhes dizer que estou muito feliz de aqui estar, principalmente com a presença de cada um dos irmãos e irmãs. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa nos dirigir no decorrer desta santa reunião, para que todos nós possamos alcançar as virtudes celestiais. Neste momento eu convido os que estão assentados para que, com gentileza, os que puderem ficarem em pé, para podermos orarmos, tanto para agradecer os céus e aos nossos santos por esta oportunidade, como também para que possamos pedir as bênçãos celestiais para esta santa reunião. Vamos assim, todos em reverência, orar. Poderoso, santíssimo e eterno Pai, nossa sincera gratidão, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, ao seu divino Espírito Santo. Adoramos e glorificamos a Ti também, Jesus bendito, nosso soberano e eterno Salvador, como também a Senhora, ou a Mãe Virgem Maria Santíssima. Cremos na sua presença, confiamos no seu manto protetor, que nos cobre, nos ajuda, nos abençoa. Nossa gratidão, nosso louvor. Também adoramos, glorificamos a Senhora, ou Santa Avó Rosa, pela sua existência entre nós, por nos conceder a oportunidade de sermos o povo de Deus, por ser a igreja preparada, a igreja escolhida por Deus. Por isso, desde hoje, estamos comemorando o seu aniversário desta igreja apostólica. Também rendemos nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração a Ti, Santo Irmão Aldo, nosso supremo pastor, nosso primaz, nosso último profeta. Querido e Santo Irmão Aldo, nós temos toda a certeza que o Senhor nos levará à glória celeste, porque tem dirigido e governado esta igreja com mãos fortes. Está sempre ao nosso lado, sempre à frente desta igreja, a nos proteger, a nos defender, a nos orientar. Orienta-nos mais uma vez, Santo Irmão Aldo. Dê a sua sabedoria, a sua inspiração para todos os atos desta reunião. Abençoa o nosso povo para entender, compreender, guardar em seus corações a mensagem, seja ela cantada, tocada ou falada deste púlpito. Peço que o Senhor nos torne como instrumento em suas mãos, desde os obreiros, diáconos, diaconisa, coral, tua serva regente, ilumina-os para que faça tudo de acordo com a sua santa vontade. Também peço pelo
trabalho desse público, que o Senhor possa tomar conta do mesmo. Não deixar fazer nada de mim mesmo, mas que o Senhor, com a inspiração divina, toque em nossos corações. Crendo e confiando que está presente em nosso meio, entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, pela certeza que temos que irá nos ajudar. Nossa sincera gratidão, nosso louvor, nossa adoração, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Se cantar de no mundo nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois é mediante do poder silenciou. Levamos o nosso estandarte.
Igreja do Senhor.
junho, dia de meditação, de louvor e adoração ao reino celestial. Pois neste dia, muitos anos nascia aquela que traria de volta salvação. O livro por muitos séculos se manteve selado, e somente o vencedor o poderia abrir. Os mistérios divinos haviam de ser revelados, mas na terra não havia a pessoa preparada. Porém, nasceu uma menina, cresceu, santa, o perfume suave espalhou, viveu na humildade, e Rosa se chamou. Guardou sua pureza e Deus o Pai a coroou, cumprindo-se a promessa do outro Consolador. Com ela nasceu essa igreja, com a luz que ilumina a escuridão. O livro fechado foi aberto e os mistérios divinos revelados. A grande vencedora quero exaltar, fiel testemunha do meu Deus, glorificar. Parabéns, parabéns, ó Santa Avó, tu és a mais bela flor que eu tenho pra amar. Parabéns, ó Igreja Apostólica, por mais uma data natalícia. Sejamos gratos a Deus e a Jesus pela felicidade de vivermos na luz. Parabéns, ó Santa, ó querida,
Amém. Muito bem. Agradeço ao coral, nossa irmã regente, pelas belas apresentações. Dando sequência à nossa reunião, nós iremos meditarmos agora na mensagem do Santo Irmão Aldo para o dia 10 de junho. Vamos transcrever mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em junho de 2011. O aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica deve ser comemorado com júbilo e gratidão em todas as congregações e na sede, reconhecendo as grandiosas bênçãos que nosso povo tem recebido ao longo desses anos. Essa celebração é um testemunho das vitórias da Igreja e do povo apostólico, alcançadas graças ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa e da existência da Igreja Apostólica que transmite a mensagem esclarecedora do reino dos céus. Esta mensagem ilumina, liberta do erro, dos vícios, dos maus costumes e do fanatismo, conduzindo as pessoas de bem ao caminho da verdade. Jesus e a Santa Vó Rosa nos concederam à Igreja Apostólica uma inestimável bênção dos céus. Um verdadeiro lar sagrado, uma fortaleza que protege todos os que buscam paz, felicidade e alegria e pertence ao reino dos céus. Este reino tem como rei nosso Senhor Jesus e como rainha a Santa Vó Rosa, ambos investidos de todo o poder de Deus Pai, auxiliado pela bendita Mãe Maria Santíssima e pelos santos do poder celestial, para guardar e amparar seu povo. O ministério da Santa Vó Rosa, como o outro Consolador prometido por Jesus, tem a missão de convencer o mundo do pecado, ensinar a verdade, aplicar a justiça e exercer o juízo de Deus, promovendo a salvação e libertação dos que buscam a luz divina. Esta santa poderosa consola os aflitos, fortalece os necessitados e realiza uma obra transformadora, proporcionando saúde, paz, santificação e segurança aos que creem, livrando-os do domínio do mal e auxiliando-os nas adversidades da vida. A Santa Vó Rosa recebeu a glória de ser participante, ao lado de nosso Senhor Jesus, de todo o poder de Deus Pai, exercendo plena justiça em favor daqueles que são dignos de seu amparo e graça. Jesus lhes confiou a missão de conduzir sua igreja, santificando e salvando seu povo. Por meio da Igreja Apostólica e do meu ministério de profeta e seu legítimo representante, temos realizado uma obra grandiosa de regeneração e salvação. Ao lado dos profetas do passado, dos santos apóstolos e de todo o poder celestial, a Santa Vó Rosa tem realizado maravilhas que
engrandece ainda mais o nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos e irmãs apostólicos, celebramos com gratidão e alegria este aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica, recebendo sua glória, poder, sabedoria e consagração a Jesus, para que ele pudesse cumprir a sua grande missão de voltar à terra para restaurar a sua igreja, preparar o Consolador de sua promessa e para preparar a mim, irmão Aldo, para ser o seu substituto no governo da igreja, representante do seu poder consolador e mediador deste poder entre os céus e a terra. Parabéns a Santa Vó Rosa, parabéns à Igreja Apostólica por mais um ano de vitórias. Que a cada novo aniversário, seu poder e sua influência seja ainda maiores entre as nações da terra, para a honra e glória de Deus nosso Pai, do seu divino Espírito Santíssimo, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Então aqui está, prezados irmãos e irmãs, esta belíssima mensagem do Santo Irmão Aldo, podendo nos mostrar a grandeza da Santa Vó Rosa e desta Santa Igreja Apostólica. E nós iremos, na data de 10 de junho, comemorarmos 71 anos da existência desta igreja. Aqui comemoramos amanhã, porque é o dia mais próximo, dia 10 de junho, e que temos reunião nesta congregação. Por isso até aproveito para fazer o convite a todos, para poder aqui estar amanhã, que haverá uma programação especial pelo coral, de hinos belíssimos que serão apresentados em louvor a Santa Vó Rosa e para edificar a nossa fé e o nosso espírito. Então, que todos quantos puderem esteja presente. Falando sobre o aniversário desta igreja, nós devemos ser muito gratos a Santa Vó Rosa, por ter dado a Jesus a oportunidade de voltar pela sua segunda vinda e restaurar a Igreja Apostólica primitiva. Mas a importância e o valor desta data, desta igreja, do seu aniversário, ele traz inumeráveis razões para que nós possamos comemorarmos, não somente a data deste aniversário tão glorioso em que a Santa Vó Rosa nasceu, predestinada para ser o Espírito Consolador, e nem somente por esses 71 anos que a igreja completará, mas assim o devemos fazer com júbilo em nossas almas, por ter também sido o povo escolhido por Deus. Cada um de nós, cada um dos irmãos e irmãs, nesta data tão especial, irá comemorar mais um ano de vitória do povo de Deus na terra. E é importante, irmãos, que todos saibam que a Igreja Apostólica, ela faz parte dos planos de salvação de Deus e de Jesus,
também registrada no livro do Apocalipse, deixado por Deus através do venerável apóstolo São João. Já naquele tempo, enquanto os apóstolos aqui estavam, quando existia a igreja apostólica primitiva, enquanto os apóstolos puderam estar à frente, aquele povo puderam contar com vitórias também. Mas, terminando a existência deles apóstolos, a igreja se estacionou, parou, e ela ficou como um livro fechado e selado. Nós ouvimos uma mensagem cantada que deu até mesmo ênfase ou até mesmo explicações sobre o livro que foi fechado e selado. Mas São João, naquele tempo, quando ele registrou esta profecia, que ele havia visto que, terminando o seu ministério, porque foi o último apóstolo que teve aqui na terra, ainda foi exilado em uma ilha, onde os homens não deixavam ele realizar uma missão de evangelizar. Então ele, preso naquela ilha, sem poder ter comunicação com o povo, Deus e Jesus usou o santo apóstolo para poder deixar registrado tudo quanto aconteceria no futuro. Porque ele havia visto naquele tempo, tudo quanto ele e os santos apóstolos com Jesus pregaram, ele havia visto que estava como um livro fechado com 7 selos. E quando São João teve esta visão, ele começou a chorar, pensando nas consequências que haveria de vir por falta da inspiração dos céus e da pregação da verdade. Ele sabia que o poder do mal iria dominar muitos corações. Mas de repente São João, ele viu, quando surgiu nos céus, aquele que estava com aquele livro em suas mãos. E foi dito a São João que naquele tempo não existia ninguém na terra que fosse digno de desatar aqueles selos. Mas, porém, que ele viu quando surgiu Jesus e tomou aquele livro da mão daquele anjo e ele então começou a desfolhar, a tirar aqueles selos. Foi mostrado a São João que por algum período não haveria a revelação da doutrina de Deus e os ensinos. São João, preocupado com a situação e sabendo que as criaturas iriam entrar em confusões doutrinárias, por isso que ele chorou. Mas de repente foi mostrado para ele, eis que o leão da tribo é o grande vencedor e irá abrir os selos deste livro. Porém, para que isso pudesse ocorrer ou acontecer, passaram-se anos e séculos, até quando Deus pôde então enviar através do corpo um espírito predestinado, forte, corajoso, inabalável, que é o da Santa Avó Rosa. Isso se deu no dia 10 de junho, quando ela veio a nascer nesta terra. Então surgiu novas esperanças, porém não era ainda concretizado esses planos, porque dependeria muito das qualidades dela. Eu havia dito que ela nasceu predestinada, assim como outros nasceram, e não pôde ser o Consolador, porque era preciso que ela pudesse provar na íntegra o amor, a dedicação. Alguns podem até pensar, mas se ela nasceu predestinada, ela seria o Consolador.
poder do mal também ele foi enviado a esta terra para amparar, para guardar, para proteger. Ele não era do mal. Era um anjo que Deus havia enviado. Porém, olhando e contemplando as belezas que Deus criou, se orgulhou, se invejou e quis roubar o reino de Deus para ele. Porém, por alguns tempos, a humanidade ficou também esperando e aguardando para que Deus pudesse enviar o seu reino na terra, através do seu filho primogênito. E aí então, quando pôde encontrar a Virgem Maria e dar as condições para que Jesus viesse a nascer, ele nasceu, cresceu, aos 30 anos ele foi então desenvolver o seu ministério. Veja, irmãos, que o próprio Filho unigênito, ele não foi também já destinado a desde criança, embora ele realizou uma obra perfeita desde criança. Porém, precisava também ele suportar tantos obstáculos e ser corajoso para poder implantar a doutrina e a disciplina do Pai. Por quê? No tempo em que ele nasceu, os homens não o compreenderam e havia naquele tempo muitos meios religiosos também, ou alguns que pudessem então estar falando em nome de Deus, de Moisés, mas não tinha a sabedoria divina e eram então homens pecadores que ajudava para que o espírito das trevas lançava o sofrimento sobre a humanidade e desviava do caminho. Aí então Jesus veio com o objetivo de poder alcançá-los e poder então dar a verdadeira vida, mas trazendo uma doutrina que era contrária àqueles homens, uma disciplina que pudesse então dominá-los para que pudessem então entender a vontade de Deus. Por isso foi ele crucificado. Porém, Deus até nisso provou a Jesus que, dando a ele todo o poder, nunca ele iria negar o próprio Pai. E assim o fez. O Consolador também precisaria, no decorrer da sua vida, tanto provar que tinha amor sincero, puro e que nunca negaria a Deus e a Jesus, como também precisaria existir um povo que viesse a crer. Por isso que ela não se desenvolveu, ou seja, ela não foi o Consolador já na sua juventude, na sua mocidade, e então foi a partir da sua idade avançada. Por quê? Nós já ouvimos as histórias, os fatos que se deram na vida da Santa Vó Rosa, que desde criança ela foi uma pessoa muito destemida, muito obediente a Deus, a Jesus, e ela foi provada na riqueza, na pobreza e nunca negou a Jesus e o Pai. Aí eles viram que poderia se manifestar a ela. Só que precisaria também que existisse um povo que viesse a crer. Foi quando Deus providenciou, através também daquele casal muito humilde e sincero, que queria formar uma igreja para Deus, que foi o bispo e a missionária. Então Jesus pôde guiar a Santa Vó Rosa no meio deles, e ela então deu início à grande obra de redenção e salvação. A igreja começou com os seus primeiros passos, quando Jesus começou a revelar a ela, para que ela pudesse então dominar a igreja, o povo. Então foi através de alguns sonhos que ela deu início, Jesus iniciou a sua vinda aqui na terra. E aí, após ela ter demonstrado o seu amor, sua confiança, sua lealdade a Jesus, ele então começou a formar a igreja. Porém, no início, a igreja ela começou sendo formada no meio de alguns corruptos, ingratos. Como nós já ouvimos falar, até mesmo de um americano que queria somente explorar aquele povo, como assim tantos outros meios surgiram desta forma?
Então Jesus, tomando conta da igreja, através da Santa Avó Rosa, fez com que ressurgisse um povo que pudesse crer, obedecer, e aí então ele foi, através dela, implantando na terra o seu reino. A Igreja Apostólica, ela não surgiu por acaso. A Igreja Apostólica, ela não surgiu por divisões, mas ela surgiu dos céus, porque também era profetizado por São João. Ele disse também, após ele ter tido aquelas revelações, como eu disse, o livro fechado e selado, que ninguém na terra pudesse nem contemplar ou nem abrir aquele selo, e foi mostrado que chegaria o tempo que Jesus mesmo abriria aqueles selos. E ele assim pôde fazer através da Santa Avó Rosa, para que pudesse dar início a uma igreja verdadeira. Alguém pode pensar, mas já existia tantos meios religiosos, já existia tantas igrejas, quando surgiu a Igreja Apostólica. Já existia. E uma das condições que levaram o povo a se afastar de Deus foi através dos movimentos religiosos. Embora Deus esperava, Jesus esperava, que alguns podiam então ser usados para ser o Consolador. Eu disse que nasceu mais gente predestinada para ser. Porém, quando se dava-se no poder que Deus iria então guiando aqueles líderes religiosos, eles se orgulhavam. A vaidade, a soberba, o fanatismo tomava conta, os meios financeiros tomavam conta daquele povo ou daqueles líderes, e Jesus não podia se manifestar. Por isso também surgiu muitos meios religiosos, com a esperança de Deus ter o seu povo na terra. Aí quando então a Santa Avó Rosa pôde assumir a liderança desta igreja, Jesus começou a revelar a ela a doutrina, a disciplina. Os primeiros passos desta igreja foi revelar a doutrina e a disciplina. A doutrina que veio a crer nos santos, no poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, enfim, veio esclarecer como é o reino dos céus, como é o poder de Deus. E aí então a Santa Avó Rosa ensinou, já naquele tempo, o bispo, a missionária, a nos ensinar, e foi implantado a doutrina. Junto com a doutrina, Jesus mandou que ela implantasse também a disciplina apostólica, para que pudesse então moralizar. E aí então se cumprir aquilo que ele disse também, né? O Consolador convenceria o povo, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Através da implantação da disciplina desta igreja, a Santa Avó Rosa começou a moralizar um povo e preparar um povo para que pudesse se afastar do pecado. Então, deu a disciplina como regra, como conduta, para que o povo pudesse então ir se aperfeiçoando. E ao ensinar a doutrina e a disciplina, veio então convencer que uma vida fora daquilo que nós é ensinado se torna uma vida pecaminosa. Então convence do pecado. Também veio a convencer da justiça, porque Deus é justo. E Ele só pode ajudar e abençoar aqueles que forem justos e sinceros, aqueles que podem obedecer. Porém, das condições de poder entender através dos ensinos. Então a pessoa vem para esta igreja, muitas vezes carregada de tantos pecados, e aí então a doutrina desta igreja, a disciplina, a Santa Avó Rosa vai convencendo que a pessoa, para ser de Deus e de Jesus, precisa deixar a vida que vive errada. Então ela já é convencida. Aí então ela é convencida da justiça, por quê? Deus, Ele condena aqueles que não têm, ou seja, aqueles que têm entendimento e que não obedecem por teimosias, porque não querem ser fiel, ou seja, não querem se submeter à justiça e à vontade de Deus. Então,
a Santa Vó Rosa veio nos ensinar que se não tiver o mérito, não pode alcançar. Por mais que Deus tenha misericórdia, a tolerância, o irmão Aldo muito nos ensinou isso. Às vezes, ele permitia, como ainda permite, que as pessoas ficam nesta igreja, muitas vezes até em pecado. Alguns em desobediência. Porém, eles vão nos convencendo que se não obedecer, vai ser um momento que vai ser tirado daqui. E aí então a pessoa vai sofrer as consequências, aí então já é aplicado o juízo, que a pessoa não obedece porque é teimosa, porque não quer, e aí ela se torna ímpia, e a pessoa ímpia não herda do reino dos céus. E esta igreja, sendo santificada, ela alcançou as virtudes divinas, e a Santa Vó Rosa, ao ser coroada como consolador, trouxe uma grande vitória para a igreja. Duas grandes vitórias. A igreja passou a ser conhecida como a Igreja Apostólica do Consolador, se distanciando de todos os movimentos religiosos. Porque a única igreja que fala em nome da Santa Vó Rosa, do Consolador, é esta. Aí então, ela passou os seus dons ao irmão Aldo. Também para que pudesse ela ser o Consolador e cumprir a promessa de Jesus. E aí ele disse, o Consolador, aquele que vencer, ele se assentará comigo no meu trono. E a Santa Vó Rosa assim o fez. Venceu como ele, Jesus, porque venceu até mesmo o império da morte. A morte não teve domínio sobre ela. Ela foi aos céus, foi coroada, e ela voltou a governar esta igreja através do Santo Irmão Aldo. Aí então já se deu a purificação da igreja, e a igreja já passou a ser a única igreja de Deus na terra. E aí então, com a formação e o preparo do Santo Irmão Aldo, esta igreja ainda alcançou grande vitória. Por quê? São João havia dito que ele também teve uma visão e viu a igreja verdadeira. Ele disse que viu a Nova Jerusalém. Porém, ele diz que na igreja que ele havia visto, quem dominava e governava era Deus. E esta igreja, aos passos que foi dando, ela alcançou esta vitória e entregou o governo desta igreja nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, e eles passaram a exercer todo o seu poder nesta igreja, tanto para ajudar, para abençoar, como para disciplinar. Então, nesta igreja, ninguém faz o que bem entende ou o que querem, porque nesta igreja o governo é teocrático, é de Deus. Por isso ela é a igreja verdadeira. Os irmãos podem notar, quando há alguém desobedecendo a nossa doutrina e disciplina, ela tem um período para ficar em nosso meio. Se não quiser se arrepender, então ela vai ser convencida que a doutrina e a disciplina é verdadeira, e se ela não quiser, ela vai perder o mérito. Alguns ficam porque o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa querem recuperá-los. Eles querem ajudar a pessoa a alcançar a salvação. Mas quando são teimosos, desobedientes, retira a graça. Deus, o Pai, aplica a justiça e o seu juízo, e a pessoa não consegue ficar. Uma das provas grandes que esta igreja é de Deus e é governada por Ele. Através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, vai sendo convencida e vai alcançando estas virtudes, estas graça, a pureza, para que possa alcançar o reino dos céus. Então, nós vamos comemorarmos a data de aniversário desta igreja com muito júbilo, pelos anos que se passaram e por esta igreja ter alcançado a grande vitória de ser a igreja verdadeira. Então, por isso nós precisamos louvar, honrar e glorificar esses santos por esta data tão maravilhosa que nós iremos comemorarmos, que é o aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Irmãos, o tempo já tem se esgotado,
e deixo a cada um esta mensagem para que creia, confia e tenha certeza que esta igreja ela não surgiu por acaso, mas veio dos céus, através da inspiração de Jesus a Santa Avó Rosa, do domínio dele sobre ela e ela sobre nós, para que esta igreja se tornasse a igreja verdadeira. Para finalizar, ouviremos o grande coral de número 81, Louvor de Aniversário.
chegamos ao término da nossa reunião. Quero agradecer a todos pela presença, pela amável atenção, agradecer a todos os obreiros, diáconos, diaconis e também ao coral, pelo belíssimo e brilhante trabalho realizado. E convidar para que amanhã esteja aqui, porque temos uma programação muito especial que o coral tem preparado para apresentar amanhã. Agora, para finalizar, eu convido os que estão assentados para que, com gentileza, os que puderem, ficarem em pé. Todos em sentido de reverência, cada um poderá fazer a sua oração, seus pedidos, porque este é o momento em que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo está pronto para nos ajudar. E eu irei orar em favor de todos. Poderoso e eterno Pai Celestial, nossa gratidão, nossa adoração e louvor ao Senhor e ao Teu Espírito por mais esta santa reunião. Igualmente adoramos a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que nos conduz em nome dos céus. Neste momento em que aqui estamos finalizando esta santa reunião, nós dirigimos-nos à sua pessoa gloriosa, ao Santo Irmão Aldo, porque sabemos que é o elo de ligação entre os céus e a terra. E hoje, com todo o poder e autoridade que o Pai Jesus, junto com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, lhe concedeu, olha por nós, abençoa a sua Santa Igreja. Por isso aqui está esses teus filhos e filhas neste momento prostrados diante da tua presença. Cada um deles estão fazendo as suas petições, suas orações, contando ao Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que está afligindo a vida deles, seja na saúde do corpo, seja na fé, na comunhão com o Espírito Santo, ou até lutas familiares, porque nem sempre todos são apostólicos, mas esse nosso irmão ou essa nossa irmã que está clamando e pedindo em favor da sua família, do seu esposo ou da sua esposa, ou até mesmo os pais clamando e pedindo pelos seus filhos, as mães assim também, ou até os filhos pedindo em favor dos seus pais. Também, Santo Irmão Aldo, aqui está, nesta caixinha de oração, alguns nomes ou pedidos que estão fazendo para o Senhor, para a Santa Avó Rosa, para a Maria Santíssima. Peço que olhes por eles. Derrama a sua graça, a sua bênção sobre cada um desses que estão clamando, estão pedindo, seja em próprio favor deles ou em favor dos seus vizinhos, parentes, conhecidos. Peço que tenha misericórdia. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, acamados, hospitalizados, outros que até impossibilitados de aqui estar, alguns que estão passando por uma situação muito complicada sobre a saúde do seu corpo. Derrama a tua bênção, envia os teus santos e anjos para socorrer, para amparar, para guardar e proteger. E a esses teus filhos e filhas que aqui estão e já fizeram as suas orações, também sejam muito abençoados e agora vão se dirigir para os seus lares. Envia os seus santos, seus anjos, para levá-los de volta, para acompanhar, livrando de todos os perigos e males. Prezados e amados irmãos e irmãs, receba neste momento a bênção do nosso Deus Criador, do seu Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do nosso Supremo Pastor, o Santo Irmão Aldo, juntamente as bênçãos dos santos profetas, dos santos apóstolos, e as bênçãos dos santos e anjos permaneçam sobre todos. Amém. Paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo os abençoe. Boa noite, descansa a todos.